E Fato Vira São Paulino, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo dessa segunda-feira do São Paulo, o anúncio oficial do Mailton e também, claro, o Marcos Leonardo, o atleta já tem acordo com o São Paulo fechado e deve ser anunciado hoje, tá trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e comenta de onde você é, de onde você tá assistindo o vídeo e o que você achou desse novo reforço do Tricolor. Que jogada de mestre, hein? Simbora assistir o vídeo junto. No final, você sabe, eu volto e a gente vai falar muito de São Paulo, do jogo contra o Cruzeiro e, claro, de Marcos Leonardo. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Tá com o Bruno Andrade, porque o Bruno e o André Hernan trouxeram pra gente já as informações envolvendo o técnico do Atlético, mas também, não é, Bruno, essa possibilidade do São Paulo em ter o Marcos Leonardo, e essa foi uma notícia importantíssima, surpreendente, porque é um grande jogador que está no futebol árabe, mas é isso, Bruno, pode e deve reforçar o São Paulo? Atualiza pra gente, bem-vindo ao Sport Center. Fala, Bruno. Fala, pessoal. É isso. O São Paulo continua muito otimista em relação à contratação do Marcos Leonardo. Entre jogador e São Paulo, já um acordo verbal, e não é de hoje. Já tem pelo menos aí 2, 3 dias que o São Paulo acredita e tem o sim do Marcos Leonardo, que deixou muito claro, deixando o Al-Hilal não indo para a Europa, no Brasil jogaria somente no São Paulo. Ele recusou abordagens do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, mais recentemente também do próprio Atlético Mineiro, enfim. Vários foram os clubes brasileiros que procuraram o Al-Hilal, assim que o Al-Hilal confirmou que não viria a inscrever o Marcos Leonardo na Liga Saudita, inscreveria somente na Liga dos Campeões da Ásia, e esse cenário, obviamente, que não agradava ao Marcos Leonardo, aos seus representantes. O São Paulo aguarda até o fim de hoje, no máximo amanhã, até por conta da questão da janela de transferências, o sim do Al-Hilal, porque o Al-Hilal deixou claro, não vai aproveitar o Marcos Leonardo, não vai inscrever o Marcos Leonardo. A janela na Europa, pelo menos nos principais palcos, fecha hoje, ou seja, não teria tempo hábil, viável, por Marcos Leonardo encaixar num grande projeto do futebol europeu. Entre aspas, sobra o Brasil, e no Brasil ele deixou claro, quer jogar no São Paulo, um empréstimo válido até dezembro, não teria um custo, ou seja, não teria uma taxa de empréstimo, seria somente uma questão de pagamento dos salários do Marcos Leonardo. Essa questão é significativa, mas a informação que chega para a gente, não só para mim, mas também para o André Hernan, é que basicamente o São Paulo pagaria um preço simbólico para ter o jogador. A ideia passa que o Al-Hilal assuma a totalidade do salário do Marcos Leonardo, que é alta, ele ganha mais ou menos ali 5 milhões de euros limpos por temporada, isso por mês dá mais ou menos 2,5 milhões de reais. Logicamente que o São Paulo não vai pagar isso, mas deixou claro que pagaria um valor simbólico, o Al-Hilal abriria a mão do jogador e emprestaria ao São Paulo. Então continua, por enquanto, o São Paulo aguardando o sim do Al-Hilal, o sim do jogador ele já tem, mas aqui pensando no seguinte, o Al-Hilal não precisa do jogador, não vai inscrever o jogador, há sim uma expectativa muito grande, um otimismo muito grande para que o jogador reforce o São Paulo, volte ao futebol brasileiro, também por questões particulares. Não é somente uma questão tática, uma questão técnica. O Marcos Leonardo, por questões particulares, faz muita vontade, faz muita força para voltar ao Brasil, pelo menos até dezembro. Volta em janeiro depois para a Arábia Saudita, e dali em diante tem tempo de sobra para ver se permanece no Al-Hilal ou se é vendido depois para outro clube do futebol europeu, mas o caminho basicamente é esse. No Brasil, só o São Paulo, palavras do próprio Marcos Leonardo para o São Paulo. Bom, Bruno, obrigado, viu? Então, obrigado, claro, pelas atualizações, pela informação, mas por todos os detalhes também. Um abraço aí, boa sequência para você. Valeu, Bruno. Abraço, tchau, tchau. Cara, o São Paulo ganhou na loteria praticamente com essas informações que o Bruno conta pra gente. É um jogador que foi importante, a gente tá vendo aqui, né? O jogo dele contra o City no Mundial de Clubes. 2 gols. Mas tendo, não é, Mari? Então, como o Bruno contou, o empréstimo sem custo e com o Hilal ainda pagando a maior parte do salário, que é altíssimo. Pois é, um pagamento simbólico, né, ali do São Paulo. Nossa, é um baita negócio, assim. Porque se fosse assim, só paga o salário. Poxa, 2 milhões e meio o salário, é muita né? coisa. Exatamente, nunca é só o salário. Nem o salário você tem que pagar. Exatamente. Então, assim, é melhor dos mundos, né, pro São Paulo. O Edu, um pouquinho antes, falou, né, sobre o São Paulo ter essa ideia muito clara de ir com tudo na Libertadores para conseguir o título de Libertadores, e eu acho que aí se coloca
ainda mais, né, como um forte candidato, porque a gente está falando de um local, a gente estava até comentando no Jailson, né, de um setor ali que não tem concorrência, porque o São Paulo perdeu todo mundo, e a maneira do Crespo jogar no São Paulo, né, dando muito mais opções para os atacantes serem alimentados pelos lados, por dentro, jogando nessa linha de 5, né, ali na faixa de meio de campo e atacando com os alas, com os meias, Luciano num grande momento, então acho que tem tudo para dar muito certo. Olha o sorrisão do Viola. Precisa falar mais alguma coisa? Ele tá escondidinho ali, olha o sorrisão do Viola. Ele. Viola é o nosso câmera, né? Tá São Paulino, tá aqui, ó. Paulino, mas nem ele faria o que o Marcos Leonardo faz. Porque o Marcos Leonardo recebeu proposta do Flamengo. Sim, verdade. Do Palmeiras. Não. Do menino Ney, também pra não voltar lá quer. pro Santos, também não. Ele quer dizer, ele recusou 3 clubes que têm bons argumentos para contratá-lo. Mas aí é questão de concorrência também, né? No São Paulo não existe, foi o que a Mari falou. Chega e joga. Chega e joga, ele é dono da posição, é o dono do lugar. Não tem resenha, não tem conversa. Verdade. Todo mundo perdeu, todo mundo se machucou ali na parte de frente ali do São Paulo. O São Paulo... ganhou na loteria, né? Ganhando na loteria. Realmente, se fechar, né? Se realmente concretizar essa vinda do Marcos Leonardo, que é um baita de um jogador. Até o final do ano não ruim. Importa, pô. Não precisa, importa, né? quer ganhar, não quer chegar na Libertadores. O acordo não sai caro, né? Não sai caro, Não, claro que não. sai caro. 4 meses maravilhosos pro São Paulo. Não, e outra, tiver, traz, depois, mas é que agora tem a outra competição aqui, não sei o quê, vai esquecendo, Isso. vai ficando. E impressionante como o Al Hilal se desfaz dos jogadores, né? Isso, também. A gente tá falando do Marcos Leonardo e do Renan Lodge também, porque o Al Hilal também colocou o Renan Lodge no mercado, dois jogadores que se destacaram muito no Mundial de Clubes. Fora o Mitrovic também, que eles já tinham chutado o Mitrovic, enfim. E o Marcos Leonardo, que é novo ainda. Para o Neymar. Mas o Neymar teve a questão do Jorge Jesus fisicamente. O Marcos Leonardo foi destaque jogando. É verdade. O Marcos Leonardo, ele e o Renan Lodge. O Malcom também, inclusive, é outro que os caras também não estão... Olha aí, o dinizismo ser implantado. O Edu Afonso está com a gente. Qual que é a programação aí, hein, Edu, em relação a isso? E também, claro, a recuperar jogadores que estão contundidos. Tem a história do Mailton também. Então tem bastante coisa envolvendo o bastidor do São Paulo, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. Bem, vamos começar. São 3 dias de folga. Domingo, segunda e terça. Quarta-feira à tarde, reapresentação do elenco. Só tem jogo dia 14, daqui a 14 dias, né? Contra o Botafogo, 5h30 da tarde no Morumbi. E depois, no dia 18, tem Libertadores em Quito contra a LDU. Bem, o São Paulo perdeu no Brasileirão uma invencibilidade de 8 partidas, porém continuou na mesma posição, 7º lugar. Só que agora está a 3 pontos do G6, manteve os 4 do G4, porque o Bahia também perdeu, e aumentou 1 ponto por líder, 15 pontos do Flamengo, 32-47, isso falando em Campeonato Brasileiro. Só que o objetivo do São Paulo no Brasileiro é garantir vaga na próxima Libertadores. Título mesmo, São Paulo pensa no da Libertadores. Então, para essa sequência que vem, Bruno, tem muita gente chegando. Tolói e Mailton. O Mailton foi anunciado oficialmente, resolvido o problema do transferban com o Metalist. Hoje pela manhã foi anunciado. Os dois serão apresentados, um na quinta-feira e outro na sexta-feira. Para o jogo do Botafogo vão voltar o Arboleda, uma chance do Marcos Antônio e o Alisson. Todos que estão entregues ao departamento médico. Só que o Luciano e o Bobadilha receberam o 3º amarelo e ficam fora desta partida. Lucas Moura, uma situação sempre muito importante. Passou pela artroscopia, só foi detectada uma fibrose. Essa fibrose foi retirada, foi limpo o joelho dele. Ele teve alta no sábado e já começou hoje a fazer tratamento aqui, retomou o seu tratamento. Se tudo correr bem, Bruno, pouco provável contra a LDU em Quito, dia 18, mas boas chances para o jogo da volta, dia 25, também contra a LDU, pela Copa Libertadores da América. São os reforços que vão chegar durante essa data FIFA, Bruno. Tomara, hein, Edu? Principalmente, claro, que o Lucas esteja recuperado para esse jogo de volta contra a LDU. Por falar em reforços, agora a gente conversa com... E aí entra na questão do Marcos Leonardo ou de uma contratação de um atacante até amanhã. O Marcos Leonardo não é jogador para o São Paulo hoje, certo? Né? Uma coisa seria contratar um jogador, como foi contratado o Dineno, como foi contratado... Olha ele lá, o Marcos Leonardo. Olha, com quem ele tá? Tá com o Massini do lado dele? Tá com o Vessone? Tá comigo? Com o Rivelino. Tá com o Sheik, né? 40 milhões de euros. Então assim, o Marcos Leonardo seria, para o São Paulo,
o reforço ideal para uma posição ideal, mas talvez o jogador ideal. É um pouco demais para um time que está, né, com muitos problemas. Só que tem uma circunstância muito específica envolvendo esse jogador que pode até resultar nessa contratação. Qual é? Aí os gols dele no Mundial. Ele não foi inscrito pelo time dele na Liga Árabe, pelo limite de estrangeiros. Isso a gente sabe desde a semana passada. Ok? A partir daí, o que fazer? O São Paulo, apelando talvez ao... Isso aconteceu outras vezes, ao passado São Paulino dele, à família, ao pai, as fotos dele no Morumbi, etc., fez uma oferta dentro dos padrões do São Paulo para ter o jogador por empréstimo sem preço de direito fixado, porque o São Paulo jamais teria condição de fazer isso, até o final do ano para mantê-lo em atividade na vitrine. O jogador quer jogar no São Paulo, se for voltar para o Brasil. O Massini falou, Palmeiras não fez oferta. Segundo o Danilo Lavera, deveria ter feito. O Flamengo fez. Né? E o Boto falou que o jogador quer jogar no São Paulo, se for jogar no Brasil. Então, um jogador de nível desse, ou do nível do Marcos Antônio, que tenha menos de 30 anos para jogar no São Paulo hoje, precisa querer jogar no São Paulo. Precisa ser um desejo dele. E é fogo isso, né, Tironi? Porque isso eu acho que é uma construção que é uma construção passada. A gente falou tanto do passado do Abel. Isso é uma coisa que geração anterior do pai do Marcos Leonardo, provavelmente fã da época do Tele, do glorioso época do Tele, manteve para o filho e para outra geração e tal. Mas que é uma coisa que se você não cultivar, não continuar ganhando, vai se perdendo ao longo dos anos, das gerações, né? Então, o Marcos Leonardo é o filho de uma geração Tele. Ah, mas aí, beleza, o Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, aceita receber o que o São Paulo tem para oferecer, abre mão do salário dele. Mas daí tem que combinar com os árabes, não tem que combinar com os russos. Os árabes têm que topar essa... E não é simples os caras toparem, certo? Porque eles, eu imagino que tenham até amanhã ofertas melhores do que as do São Paulo, né? Eu acho que, pelo posicionamento do Marcos Leonardo, é muito difícil que ele jogue em outro time do Brasil emprestado. Porque ele já se colocou até para o mercado, até para o Boto ele se colocou dessa forma. Mas nada impede que ele vá jogar em outro lugar do mundo. Uma oferta melhor. A nossa janela que vai fechar amanhã. Vários países ainda não é amanhã. Isso, ainda tem isso, né, Vessone? A europeia fecha hoje. A europeia dos principais centros europeus. Principais centros hoje. A janela brasileira foi marcada para fechar no dia 2, porque os principais centros europeus fecham hoje, dia 1º. Isso. Então, em fechamento. Então, não é provável que o Marcos Leonardo, que saiu do Benfica para ir para a Arábia, tenha uma oferta boa da Europa. Mas em outros mercados... Rússia vai ficar aberto, México, enfim, tem outros países. Então, é isso, né? O São Paulo tem lá um pouco mais de 24 horas para tentar convencer... Eu só, penso o seguinte. Quando você tem um plano A ideal, se você joga todas as suas fichas e fica apostando nele, você pode ficar sem o plano B e ficar sem ninguém. Porque agora tem uma situação. Se vier qualquer jogador que não Marcos Leonardo, vai ser inferior ao Marcos Leonardo, certo? Sim. Qualquer jogador dessa posição. Mas, ao mesmo tempo, a hora que abre uma fresta dessa na janela, um cara com essa qualidade, com a possibilidade, o plano A vira um plano A que você tem que lutar muito por ele, né? Mas você pode correr o risco de ficar sem nada, né? Sem nada, né? O Mailton desenrolou, como você falou, foi anunciado há pouco. Acho que esse é também uma posição que o São Paulo só tem o Cédric ou o Mike Menino, e no esquema com 3 zagueiros faz muita falta um ala agudo. Ele vai ajudar o Mailton, sem dúvida, bate bem na bola, cobra falta, mas aí é um reforço do São Paulo. São Paulo 2025, estava na Chapecoense. O São Paulo foi buscar na Chapecoense via Metalista. Esse é um reforço. O Marcos Leonardo é uma coisa, um sonho. É que no caso, a posição do Marcos Leonardo, o plano B você já contratou, e o C, que é o Tapia e o Dineno. Esses já vieram desse nível. Sim. Então, já que você vai tentar e abriu a possibilidade do A, você tenta o A. É que assim, né, Vessone, eu acho que o André Silva, que começou o ano não como titular do São Paulo, reserva do Caleri, e que é um jogador que a torcida não morre de amores, ele estava fazendo um ano muito bom. O cara é artilheiro do time disparado no Brasileiro, artilheiro disparado do time na Libertadores. Então o André Silva faz falta.
Né? E aí você, com o Dineno é uma outra coisa, ele até entrou contra o Cruzeiro. Dineno aí você vai cruzar a bola, tá perdendo para ele cabecear. Ele tem presença de área, ganhou lá a cabeçada. Quase fez o gol, Quase fez o gol de cara. Essa jogada ele é forte. Né? Mas é essa jogada. E hoje, para você ter o Luciano e mais alguém, já que você não conta com o Lucas e tal, o Crespo tinha ajeitado André e Luciano. Sem o André, ele jogou com Ferreirinha de atacante contra o Cruzeiro. Aí o acabamento, velho, com o Ferreirinha, não é à toa que o Neto fez a brincadeira da aposta. O Ferreirinha nunca foi um definidor, né? Ao longo da carreira. Não vai ser esse ano que mesmo com boa fase ele vai se tornar um definidor implacável. E aí acabou sendo derrotado. Tem outras questões fora de campo, que é o São Paulo contratou o Mailton, lateral da Chapecoense, e está aí sonhando, quem sabe, com o Marcos Leonardo, Arnaldo. Vamos lá, o mais fácil antes, o jogo, né? Eu acho que o Crespo, de fato, elogia a atuação do time, porque era uma... Assim como o Vessone falou, pô, o Corinthians está com quantas baixas o Corinthians tinha? No time, 5. Então, o São Paulo tinha talvez mais até titulares, mas eram 10 lesionados e o Enzo Dias suspenso. Então o São Paulo tinha bastante dificuldade e o Cruzeiro, eu estava na dúvida, decidiu repetir a escalação titular. Só não atuou o Christian, que não tinha condição. O resto ele decidiu, ele falou, o Leonardo Jardim depois do jogo contra o Galo, talvez eu preserve alguns jogadores. O Cruzeiro entrou com... Talvez tenha sido um erro, porque fisicamente o Cruzeiro não conseguiu repetir o que ele vinha fazendo no primeiro tempo. E o São Paulo sobrou. Agora, o São Paulo sobrou na estratégia, na construção, na defesa, mas quando você tem 10 menos, sendo que quase todos são concentrados no ataque, seus desfalques, e o lateral esquerdo é o terceiro, que é o caso do Patrick, e as bolas sobraram para o Patrick, coincidentemente, o acabamento teu vai ser deficiente, né? Então, na hora das conclusões, o São Paulo não conseguiu ser efetivo. E tomou o gol de falta e já na metade do segundo tempo, a bola desvia no Alan Franco e mata o Rafael, que aliás fez uma ótima. E aí o que falta, quando ele fala o Crespo, eu acho que ele projeta um pouco o que vem por aí. Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro do Crespo, em nível de atuação, porque a gente sempre fala resultado e o desempenho do São Paulo no Brasileiro tem sido bom. Bom mesmo. É um time que dá para... Pô, tem padrão, joga direito, constrói, fora de casa, dentro de casa. Mas se continuar sem os seus principais jogadores de ataque, vai ter sempre problema de acabamento. Não tem como, né? E no mesmo sábado onde ele jogava, foi o dia que o Lucas fez a artroscopia no joelho, né? O Massinho já falava, quanto tempo? Não vai fazer a operação? Fez a artroscopia. Em princípio, ele pode voltar em 3, 4 semanas, mas já vai ter passado possivelmente a eliminatória da Libertadores. O Oscar não se sabe quando vai voltar. O que a gente sabe é que o São Paulo não vai ter centroavante até o final do ano, porque os 3 têm ruptura de ligamento no joelho. Foi o Caleri, foi o Rian e foi o André. E aí... Disse isso no vídeo de ontem e repito no vídeo de hoje, o Marcos Leonardo provavelmente deve ser a melhor tacada da gestão Júlio Casares. O Júlio Casares, ele tem erros e tem acertos. Como a maioria dos presidentes. O Júlio Casares erra em aumentar preço de ingresso, falta de transparência, errou várias vezes com Cheder, Orejuela e tantos outros jogadores ridículos que passaram pelo São Paulo, sim. Mas a gente tem que dar o braço a torcer que houve alguns acertos. O Wellington Rato foi um grande acerto da gestão Casares, foi muito importante na campanha da Copa do Brasil, assim como o Alisson, o próprio Enzo Dias, chegando agora, saiu escorraçado do River Plate, os torcedores, meu Deus, vai vir um cara que é reserva do River Plate para lateral. Hoje é um excelente lateral. Agora, o que ele tá fazendo com o Marcos Antônio, com o Marcos Leonardo, é algo simplesmente inacreditável. Inacreditável. O São Paulo
ter por empréstimo um atacante de 40 milhões de euros até o fim da temporada, sem pagar absolutamente nada, ou que seja um valor simbólico, é algo simplesmente surreal. E a grande questão é que jornalistas como o Arnaldo Tironi, por exemplo, quando saiu essa notícia, e eu trouxe para vocês aqui, a mídia, alguns canais ficam iludindo o torcedor são paulino, ficam mentindo, é falta de vergonha. Eu sou um canal pequeno, eu não invento notícias, eu trago o que é divulgado e venho trazer minha opinião. Quando o Petrus soltou aquele vídeo, e o Petrus já acertou todas, né? Falou do Lucas, o Lucas veio, falou do Oscar, o Oscar veio, falou do Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo tá vindo. Quando o Petrus fez um vídeo na sua rede social falando que ligou pro Casares, eu trouxe aqui para vocês o que tinha acontecido. Que poderia acontecer. Lógico que não era fácil, mas pelo visto o sonho se tornou realidade. Muitas vezes canais como o meu são julgados por fake news e não sei o que. Seria ótimo que todos me xingaram, pedissem desculpas. Mas pelo menos eu não invento notícias. Eu trago o que é divulgado em blogs, em canais, em páginas especializadas sobre o São Paulo. O Marcos Leonardo vem para, sem dúvida, resolver o problema de atacante do São Paulo, de 9 do São Paulo. Pode jogar de segundo atacante também. Que seja por pouco tempo. Será extremamente importante, porque é um jogador de alto nível. E que Deus proteja os ligamentos dele. Porque esse ano estamos com a maldição do LCA, maldição do ligamento cruzado. Isso aumenta para mim, eu até disse isso alguns vídeos atrás, semanas atrás, que para mim o São Paulo era um time que até poderia brigar pela Libertadores, mas era difícil com tudo que vinha acontecendo. Com a chegada do Marcos Leonardo, essa chance aumenta. Porque até o fim do ano, até as fases finais da Libertadores, você vai ter o retorno do Lucas, o retorno do Oscar, Marcos Antônio bem, tem Mailton, Wendel. Então, para mim, agora com a chegada desse novo reforço, o São Paulo chega ainda mais forte na briga pela Libertadores. Ainda mais forte. Significa que vai ganhar? Não sei. Mas chega forte. Porque agora você tem alguém para balançar as redes. Pelo menos eu e a maioria do torcedor do São Paulo não tem 100% de confiança no André Silva. O Luciano é decisivo, mas em alguns jogos ele joga mal. Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro eu não achei que ele foi tão bem. Mas um cara como esse é um cara que chega para vestir a camisa, impor respeito e jogar. Jogar e fazer gol. Grande tacada da gestão Júlio Casares. Não passa pano pras burradas e pras besteiras que o Casares fez durante a sua gestão até hoje. Mas é uma grande tacada, é um grande acerto, assim, uma negociação inacreditável. Inacreditável. Espero que até 6 horas de hoje, ou melhor, até 11 horas, 11h59 da noite de hoje, mas eu creio que ainda essa tarde será anunciado. São Paulo e Marcos Antônio já têm acordo, Marcos Leonardo já tem acordo. O time lá do Catar não tá fazendo muita questão, então deve tudo ser findado e teremos um excelente 9 para a disputa da Libertadores e para a disputa do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o que para muitos era mentira, o que para muitos era ilusão, o que para muitos era fake news, tá aí, Marcos Leonardo chegando no nosso tricolor. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.